Olá pessoal, sou César, o seu professor, e estamos iniciando mais uma aula de Word 2019. O objetivo da aula de hoje é aprendermos a digitar um texto e formatar esse texto. Formatar um texto é mudar a aparência, mudar o visual dele. Então vamos entrar no Word. Eu tenho aqui um atalho para o Word, que é este ícone aqui, vou dar 2 cliques nele. Caímos nessa janela aqui, eu vou dar um clique neste botão aqui, ó, que é documento em branco, cliquei, já estou aqui no Word. A janela está pequena, então eu venho aqui no botão maximizar, aqui em cima, no canto direito, e vou dar um clique no botão maximizar. Pronto, já estamos com a janela maximizada. Bom, qual era o objetivo mesmo? Digitarmos um texto e formatar esse texto. Então nós vamos começar esse texto com um título. Agora, para alinhar um título, para colocar um título à esquerda, no centro, na direita da linha, ou seja, para você fazer o alinhamento do texto, eu tenho 4 botões, que são esses 4 botões aqui, ó, acompanhe a marcação aqui. Eu tenho 4 botões, que é o botão de alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar. Então, esses 4 botões são chamados de botões de alinhamento. Por exemplo, se eu clicar nesse primeiro botão, o texto vai começar a partir da esquerda. Se eu clicar no segundo botão, observe, o segundo botão é o botão centralizar. Cliquei nele, o cursor, esse ponto piscante, o nome desse ponto piscante é cursor, é onde ele está piscando que aparece o que você vai escrever. Então, como eu cliquei no botão centralizar, o cursor foi para o meio. Então, quando você quiser um título centralizado, sempre você vai clicar neste botão centralizar. Se eu clicar no outro botão, é o botão de alinhar à direita. Então, o cursor vai lá para a direita e eu vou escrever a partir da direita. Então, para alinhar o título, você tem as opções de, primeiro, tu pode alinhar na esquerda, vai ficar na esquerda, alinhar no centro, o título vai para o meio, ou alinhar à direita. Normalmente, a gente coloca ou na esquerda ou no centro. Então, eu vou clicar no botão centralizar e vou escrever agora nova etapa. Lembra, para fazer uma letra maiúscula, no caso aqui o N, é o Shift que nós aprendemos na aula passada, Shift e a tecla que você quer maiúscula. Bom, nova etapa, aperto a tecla Enter. Agora eu quero começar o corpo do texto. Eu não vou fazer o texto no meio, eu quero que o texto fique alinhado na margem esquerda e que ele fique também alinhado na margem direita. Para isso, aqui nos botões de alinhamento, eu vou clicar neste botão, ó, no quarto botão, que é o botão justificar. O que o botão justificar faz? Ele alinha o texto na margem esquerda e na margem direita. Então, cliquei, viemos para o início. E quando fizer o texto agora, ele vai ficar alinhado nas duas margens. Bom, lembrando, sempre quando você quer começar uma letra maiúscula, você segura o Shift e aperta a tecla que você quer. Então, vou começar o texto. Hoje, H maiúsculo, hoje você está começando uma nova etapa do curso. Ponto. Como esse texto é pequeno, hoje eu vou digitar com vocês aqui esse texto. Mas a partir das próximas aulas, como vocês já saberão como digitar do Word, eu já vou deixar os textos prontos para não perdermos tempo com digitação. Ponto, um detalhe importante, sempre após ponto ou após uma vírgula tem que dar um espaço. Continuando, se você chegou até aqui, vírgula, já é um vencedor. Ponto, espaço. Caso tenha encontrado dificuldades, vírgula, espaço após a vírgula, mas está aqui, vírgula, você superou. Ponto, espaço. A partir de agora, vírgula, espaço, não desanime, vírgula, espaço, persista sempre e não se arrependerá. Persista sempre e não se arrependerá. Ponto. Os
persistentes vencem e os desistentes nunca saberão se venceriam. Ponto. Acabou o texto. É obrigatório você apertar a tecla Enter. Então, apertei a tecla Enter. Bom, então, como esse texto fala, sempre você deve persistir. Não desista tão facilmente. Se você desistir, você nem saberá se você teria vencido. E muitas vezes você teria vencido e desistiu na primeira dificuldade. Vou mostrar um detalhe aqui importante. Eu vou apagar aqui, eu tenho você com acento, que é o certo. Eu vou tirar o acento aqui do você. Vou colocar o E sem acento. Olha o que aconteceu aqui. A palavra você ficou uma marquinha vermelha. Essa marquinha vermelha, se você perguntar para um amigo teu ou para a maioria das pessoas, eles vão dizer que essa marquinha vermelha quer dizer que a palavra está errada, mas não é isso. Essa marquinha vermelha a gente chama de marca de correção. Essa marca de correção vermelha, ela apareceu não porque a palavra está errada, ela apareceu para o seguinte: o Word, quando você instala o Office, que é o Word, Excel, tudo no teu computador, junto é instalado um dicionário. E cada palavra, ou seja, cada palavra que você escreve, o Word verifica se ela está ou não está no dicionário. Quando o Word encontrar uma palavra que você escreveu e que não está no dicionário dele, ele coloca essa marquinha vermelha. Então, essa marca de correção vermelha, o Word está dizendo para você assim, ó, o Astolfo, essa palavra você não está no meu dicionário, só está alertando você. Aí sim, você vai verificar se ela está errada ou se ela está certa. De repente, poderia ser uma palavra escrita corretamente que só não está no dicionário dele. Então, essa marca de correção vermelha não tem nada a ver com palavra errada. Ela quer dizer o quê? Que essa palavra não está no dicionário do Word. O Word está alertando você. Astolfo, essa palavra não está no meu dicionário. Agora você decide se ela está certa ou está errada. No caso aqui, sabemos que ela está errada, porque está faltando o acento. Mas como eu falei, não é por causa da marcação vermelha. A marcação vermelha não diz que ela está errada. Só diz que não tem no dicionário. E eu analisando agora, eu vi, essa palavra está errada. Como é que eu faço para corrigir? Eu poderia apagar a letra E e escrever novamente, como aprendemos na aula passada. Eu poderia vir aqui, depois do E, aperto o backspace, coloco o acento e a letra novamente. Né? Ou posso fazer de outro modo. Deixa eu deixar ela errada aqui. Eu posso fazer o seguinte: eu venho no meio da palavra, que está com a marcação vermelha, clico nela com o botão direito do mouse. Clico com o botão direito e aparece uma lista aqui, ó, com a palavra certa. Poderia ter mais de uma sugestão, mas já tem aqui a sugestão certa, eu clico, pronto, já corrigiu. Então, não esqueça, marca de correção não diz que a palavra está errada, só está dizendo, alertando você que não tem no dicionário. Você que vai decidir se ela está errada ou se ela está certa. Bom, então já temos aqui o nosso texto pronto. O que nós vamos fazer agora? Vamos formatar esse texto. Antes de formatar o texto, vamos ver algumas formas de selecionar o texto. Por exemplo, eu quero selecionar a palavra nova etapa. A gente sempre tem que selecionar a palavra para que o Word saiba aonde você vai fazer a formatação. Por exemplo, eu quero selecionar nova etapa e é mais de uma palavra. Quando é mais de uma palavra, muita gente faz assim, ó, começa no início da palavra. Não precisa disso, ficar mirando aquele início. Tu vai do meio da palavra inicial até o meio da palavra final. Olha só, eu vou aqui em qualquer lugar dentro da palavra nova, mantenho o mouse pressionado, vou arrastando para a direita. Ó. Quando chegar no meio da palavra etapa, ele já selecionou tudo. Por exemplo, eu quero selecionar persista sempre. Ó. Vou no meio da palavra persista, seguro o botão do mouse e arrasto até sempre. Ó. Não preciso andar mais. Por exemplo, começando uma nova etapa do curso. Vou no meio da palavra começando, vou arrastando, olha só, até chegar na palavra curso. Parei. Então, sempre que você quiser selecionar mais uma palavra, começa no meio da palavra inicial e vai até o meio da palavra final. Agora, quando eu quero selecionar apenas uma palavra, aí tem três modos. Eu tenho aqui a palavra dificuldades.
Como é que eu faço para selecionar a palavra dificuldades? Vou mostrar 3 modos. Um modo, eu começo no início dela. Não tem como começar no meio, porque é apenas uma palavra. Então, eu venho no começo da palavra, seguro o ponteiro do mouse, vou arrastando, até pegar toda a palavra. Esse é o modo. Segundo modo, eu posso dar 2 cliques na palavra. 1, 2. Outro modo. E o terceiro modo, e mais fácil, de quando for apenas uma palavra, basta dar apenas um clique nela. Um clique nela, a palavra já está selecionada. Então, você não precisa arrastar e você não precisa dar 2 cliques. Pronto. Outro modo de seleção. Eu quero selecionar a linha inteira. Eu quero aqui do hoje até a palavra vencedor. Então, eu venho aqui na palavra hoje. Tem gente que faz assim, ó, vem aqui na palavra, vai arrastando, olha só, andando, até chegar lá. Não precisa. Quando você quer selecionar a linha toda, o que você faz? Aqui na margem, você vem antes da linha, aqui na margem. Quando ficar a ponta da seta apontando para a linha que você quer selecionar, você dá um clique. Olha só, estou selecionando a linha toda, dando um clique só na margem antes da linha. Então, não precisa arrastar. Também posso fazer assim, ó, venho aqui na primeira linha, em forma de seta. Ó, se eu segurar o botão do mouse, olha, eu posso selecionar várias linhas. Então, esses são os modos, alguns dos modos de selecionar. Posso arrastar o mouse, mais uma palavra, um clique só se for uma palavra, ou aqui para o lado de fora, se quiser a linha toda, ou se quiser várias linhas. Então, já vimos alguns modos de selecionar, e outras aulas vão ver outros modos. Então, vamos começar a nossa formatação. Primeira coisa, eu quero selecionar o título, nova etapa. Então, venho aqui na palavra nova, arrasto até etapa. O que eu quero fazer primeiro aqui? Eu quero colocar em negrito, destacar. Repare o seguinte, ó, quando eu selecionei aqui, ó, já apareceu aqui uma mini barra de formatação. Eu posso usar esta barra aqui, ó, para formatar teu texto, mas por enquanto não vou usar. Então, vou selecionar a nova etapa. Aí eu venho aqui, ó, na guia fonte. Eu quero colocar primeiro o negrito. Então, eu tenho este botão aqui, ó. Esse é o botão negrito. Cliquei nele. Olha o que aconteceu, ficou mais grossinha a palavra. Ele destacou a palavra. Então, eu quero negrito. Quero mudar o tamanho da fonte. Aqui está 11. Se eu clicar aqui, ó, nesta seta aqui, eu posso ir passando o mouse em cima, ó, ele vai mostrando os tamanhos. Olha lá no texto, ó, nova etapa, agora está com tamanho 22, tamanho 24, eu quero tamanho 26. Então, colocamos negrito, tamanho 26. Vou mudar de novo aqui para 11. Outro modo de mudar o tamanho da fonte é nesses 2 botões aqui, ó. Esses 2 botões aqui. Esse primeiro botão aqui, ó, é o botão que aumenta a fonte. E o segundo botão é o botão que diminui a fonte. Então, se eu clicar várias vezes nesse botão que aumenta a fonte, observe, cliquei uma vez, mais uma. Ele está mudando o número aqui na esquerda, ó. Cada vez que eu clico, ele vai aumentando a fonte. Se eu apertar esse azinho aqui, ele vai diminuindo a fonte. Então, aumenta a fonte e diminui a fonte. Ou então, você vem aqui e coloca o tamanho que você quiser. Então, não esqueça, esses 3 botões aqui são botões para aumentar o tamanho da fonte. Agora, eu quero colocar cor na fonte. Quando se fala em fonte, é letra, tá? É o termo técnico, fonte. Eu quero mudar a cor da fonte, eu tenho este botão aqui, ó, este botão, que é cor da fonte. Cliquei nele, eu tenho aqui, ó, várias cores. Olha só, estou passando o mouse em cima e já está mudando lá. Se eu não quisesse nenhuma dessas cores, eu tenho aqui, ó, mais cores. Eu posso escolher aqui, ó, tem outras cores. Eu posso clicar aqui, ó, em personalizar, clicar numa cor e escolher, montar uma tonalidade para a cor e vai mostrando aqui embaixo, ó, por exemplo, clique no vermelho, venho aqui na setinha, estou mexendo na setinha e está mostrando a tonalidade aqui embaixo que você está criando. Então vamos novamente, selecionei o texto, já colocamos negrito, já colocamos tamanho 26, eu quero mudar a cor da fonte. Vou clicar aqui, vou colocar esta cor azul. Tá, então já sabemos negrito, cor da fonte, desculpa, tamanho da fonte, cor azul. Agora vamos conhecer este botão aqui, ó. Esse botão aqui, o nome dele é cor do realce. Esse botão cor do realce, ele coloca uma cor de fundo
na área selecionada. Então, por exemplo, se eu vir aqui nesse botão, cor do realce do texto, cliquei e olha só, estou passando o mouse em cima, observe lá teu título e vai mudando a cor. Então, esse botão realce, ele coloca a cor só na área que está selecionada, no caso o título nova etapa. Cliquei e olha só, agora ficou o realce. É como se fosse uma caneta marca-texto. Vou selecionar de novo nova até etapa, não quero mais a cor de fundo, eu venho aqui no botão realce e coloco sem cores. Sem cores, pronto, voltou ao normal. Eu particularmente, eu não gosto muito desse botão realce porque ele tem poucas cores. Eu tenho outro botão que faz a mesma coisa, mas lembrando, o botão realce ele coloca a cor só na área que você selecionou. Mas como eu falei, ele tem poucas cores. No lugar de usar esse botão realce, eu prefiro utilizar este botão aqui, ó, que é o botão sombreamento. Este botão sombreamento ele também coloca uma cor de fundo, só que ele tem muito mais recursos, muito mais cores que aquele botão realce. Vamos ver. Vamos ver dois modos do uso desse botão aqui, ó, sombreamento. Vou selecionar, selecionei. Então, olha só, aqui nós temos um parágrafo com nova etapa. Vou selecionar de nova até etapa. Observe, quando eu selecionei, ficou dentro da seleção, ficou esta área vazia aqui. Ela é importante para alguma coisa, vamos ver. Então, selecionei nova etapa e ficou aqui um espaço aqui também selecionado. Quando eu vir aqui no botão, no grupo parágrafo, botão sombreamento, vou clicar no botão sombreamento e observe o seguinte, quando eu estou passando o mouse por cima das cores, ele está pegando todo o parágrafo, não apenas a seleção. Por que ele está pegando a linha inteira? Por causa desse espaço aqui, ó. Então, eu quero, por exemplo, essa cor aqui, ó. Então, colocamos, vou clicar aqui para tirar a seleção, colocamos uma cor de fundo. Mas se eu quisesse uma cor de fundo exatamente só na palavra, vou tirar. Como é que eu tiro esse fundo? Seleciono, vou lá no botão sombreamento, não é branco, é sem cores. Olha só, vou selecionar novamente, presta bem atenção agora, nova até etapa. Quando tem essa seleção, ele pega, quando tem esse espaço aqui também selecionado, ou seja, um espaço a mais depois da última letra, ele pega todo o parágrafo. Mas se eu quero exatamente só a palavra, o que eu faria? Vou selecionar, repare, ó, ficou espaço aqui, não ficou? Aí eu volto um pouco, agora ficou exatamente só a palavra. Se eu vir aqui no botão sombreamento, olha só, agora ele pega só a palavra. Faz a mesma coisa que aquele botão realce lá, só que aqui ó, tem mais cores que o botão realce. Como eu falei, posso ver aqui ó, em mais cores também. Eu tenho aqui ó, várias cores, posso personalizar, clicar numa cor, olha só, e criar uma cor. Né? Então, essa é a diferença, ó, ficou só na palavra. Então, quando você seleciona e fica um espaço, ele pega o parágrafo todo. Quando você seleciona, volta e fica exatamente a palavra, o botão sombreamento seleciona só a seleção. Vou desfazer isso aqui, voltei ó, e vou remover. Colocar sem cores. Então, o que nós fizemos até agora aqui? Nós selecionamos, colocamos negrito, tamanho 26 e colocamos aqui cor da fonte. Viemos aqui em sombreamento e colocamos um sombreamento. Se você não quiser mais sombreamento, você vem aqui no botão sombreamento e coloca sem cores. Agora vamos aprender mais um botão. Vou selecionar novamente. Eu tenho aqui no grupo fonte este botão aqui, ó, que é o botão de bordas. Este botão é o botão de bordas. Vou clicar na setinha e vou colocar aqui, ó, borda inferior. Cliquei, olha só, borda inferior é uma linha embaixo. Eu posso vir aqui e colocar borda superior. Aí ficou uma borda inferior e ficou uma borda superior. Venho novamente aqui, quero colocar uma borda na esquerda. Agora tem uma borda superior, esquerda e direita. Me arrependi, não quero mais a borda esquerda. Aí eu venho aqui e desmarco a borda esquerda, olha só. E se quiser uma borda que pegue os 4 lados, venho aqui no botão de bordas e clique em bordas externas. Repare que quando nós tocamos borda, sempre a borda é fininha e pretinha. Em outra aula, vamos aprender a mudar cor, estilo e tamanho, a largura da borda. Vou selecionar novamente, eu não quero mais bordas, venho aqui no borda e coloco sem borda. O
Não quero mais a cor azul, vem aqui em fonte, estou desfazendo tudo, ó. Voltou para o que estava antes, que é a cor automática ou preta, estava antes. O tamanho aqui, ó, padrão que estava era 11 e não tem mais negrito. Então voltamos como estava. Então agora vamos fazer a nossa formatação passo a passo, já conhecemos alguns modos de formatar. Então, vou selecionar nova etapa, vou colocar negrito, tamanho 26. E um detalhe agora, ó, eu não quero cor da fonte, eu quero este botão aqui, ó, que é efeito de texto. A gente usa mais para títulos. Clicando nesse botão efeito de texto, olha só, passando o mouse em cima, observe teu título lá no texto, ó, vai mudando, você está colocando um efeito diferente. Tu vai fazer um teste para emprego, por exemplo, em vez de apenas colocar uma cor, ao invés de colocar apenas uma cor, coloca um efeito de texto, vai ficar muito mais bonito. Vou colocar este aqui. E vou colocar aqui no grupo parágrafo uma borda inferior. Só não coloquei sombreamento. Pronto, temos nosso título formatado. Agora eu quero formatar a palavra vencedor. É uma palavra só, eu não preciso selecionar. Vou dar apenas um clique nela, vou colocar aqui negrito, cor da fonte, eu vou colocar vermelha. Vou clicar agora aqui na palavra dificuldades, é uma palavra só, então só dou um clique. Colocar negrito, repare que ela ficou destacada. Colocar aqui itálico, o que é o itálico? Ele inclina a palavra para a direita, então cliquei no itálico, olha, inclinou a palavra. Então, ó, sem itálico, ela ficou retinha para cima. Se clicar no itálico, ela deu uma inclinada para a direita. Então, negrito, itálico e sublinhado. O sublinhado tu tem algumas características, por exemplo, ó, tem uma setinha aqui em sublinhado, quer dizer que em sublinhado eu posso, ó, escolher uma cor para o sublinhado. Quero um sublinhado, por exemplo, verde. Também posso aqui na seta de sublinhado escolher outro tipo de sublinhado. Eu quero esse aqui, ó, com 2 linhas. Então você tem essas opções aqui de sublinhado. Então colocamos negrito, itálico e sublinhado. Agora eu vou selecionar a palavra não desanime, ó. Não desanime, não tem problema, está em 2 linhas, eu venho aqui no meio da palavra não, ó, venho no meio da palavra não, seguro, desço e vou andando para a esquerda, ó, até ficar só o desanime. Novamente, vai no meio da palavra não, desce e vai andando para a esquerda, até chegar em desanime. Vamos colocar aqui negrito, cor da fonte, vou colocar este marrom aqui. Para tirar a seleção, clica. Agora eu vou selecionar persista sempre. Vou no meio do persista, arrasto até sempre. Ó. Do meio do persista, arrasto até sempre. Colocar negrito, cor da fonte, vou colocar, por exemplo, este laranja aqui. Agora eu vou selecionar não se arrependerá, ó, no meio do não até o arrependerá. Colocar negrito, cor da fonte. Eu quero um azul, eu tenho esse azul aqui, mas eu não quero agora esse azul. Eu quero um azul que não está aqui. Então, eu venho aqui em mais cores. Aqui em padrão, eu vou clicar nesse. Isso aqui é guia padrão. Vou clicar neste azul aqui. Ok. Pronto. Já tem aqui o meu título todo formatado como eu queria. Agora, um detalhe importante. Observe aqui. Entre uma linha e outra, nós temos aqui um espaço. Esse texto aqui ele é muito pequeno. Então, eu quero dar mais espaço entre as linhas. Então, como ver, um detalhe bem importante, olha só, sempre que você usar qualquer opção aqui do grupo parágrafo, você não precisa selecionar toda a palavra ou todo o parágrafo. Sempre que você usar qualquer opção do grupo parágrafo, basta você clicar no parágrafo. Por exemplo, ó, este parágrafo começou em hoje e acabou em vencerio. Como eu vou usar comandos, opções do grupo parágrafo, eu não preciso fazer isso. Dou apenas um clique. E quando eu usar qualquer opção aqui do grupo parágrafo, ele entende que é todo o parágrafo. Por exemplo, cliquei, se eu quisesse um sombreamento, ó, vem aqui, olha só, ele pegou todo o parágrafo, eu não precisei selecionar, por quê? Quando eu clico em qualquer opção daqui, ele pega todo o parágrafo automaticamente. Mas eu não quero sombreamento, então eu vou vir aqui e vou deixar sem cor. O que eu quero é o seguinte, esse texto aqui é muito pequeno, então eu quero dar mais um espaço entre as linhas, deixar ele um pouquinho mais espaçado. Aqui no grupo parágrafo, eu tenho este botão aqui, ó, que é o botão espaçamento de linha, olha só. Botão
espaçamento de linha e parágrafo. Cliquei nele e olha só, espaço 1, que é mais apertadinha, 1,15. 1,5, os trabalhos hoje escolares de faculdade é com esse espaçamento, 1,5. Ó, espaço 2, olha só, vou mexendo aqui, ó, vai aumentando os espaços. Então eu quero, por exemplo, aqui 1,5. Já ficou um pouquinho mais de espaço aqui. Vamos ver se eu coloquei certo. Então, botão espaçamento de linha e parágrafo, 1,5. Já ficou um pouquinho mais de espaço aqui entre cada parágrafo. Bom, então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Já sabemos digitar um título. E antes disso, lembra que nós colocamos aquele botão justificar, que ele alinha o texto na margem esquerda e na margem direita, só para relembrar. Então, todo o corpo do texto é feito com o botão justificar para alinhar na esquerda e alinhar na direita. Bom, então, continuando. Desse modo, nós chegamos então ao fim de mais uma aula, cumprimos os nossos objetivos, que era fazer um texto e formatar o texto. Viu que é super fácil, né? Espero que você pratique, não apenas assista essa aula, você aprende mais quando você coloca a mão na massa. Então, o que eu aconselho, digite esse texto e faz passo a passo a formatação, não apenas assista, porque fazendo você vai aprender muito mais rápido do que apenas digitando. Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.